Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E eu já quero começar esse vídeo dizendo que o tema que eu vou tratar aqui hoje, ele é assustador. Ele é no mínimo preocupante. Eu vou falar sobre a devastação financeira que está para vir sobre o mundo. Sim, devastação financeira. E isso aqui não são palavras minhas, não é teoria da conspiração. Eu vou te mostrar que são predições, que são previsões, que foram anúncios feito pelo Fórum Econômico Mundial. Então isso é um problema internacional, global, mundial, não é um problema do Brasil. E aí eu queria aproveitar esse momento e fazer um apelo a você, independentemente se você é de esquerda ou de direita, independentemente se você é comerciante ou se você é consumidor. Esse problema, essa devastação, ela vai chegar sobre todos nós, porque ela está vindo da elite global ocidental. Isso é um projeto, é uma agenda que tem prazo para se cumprir e a agenda se chama Agenda 2030. Então restam apenas 8 anos para que tudo esteja conforme eles querem para a nova era, para o terceiro milênio, para o novo mundo que eles estão reconstruindo. E você vai ver isso aqui. Porque tudo isso tem uma raiz espiritual e eu tenho dito isso aqui nesse vídeo, nesse canal, né? Tudo isso tem uma raiz religiosa. Eles estão reconstruindo o mundo segundo a visão esotérica deles. E aí, o que é que vai prosperar? Você vai ver nesse vídeo eles dizendo claramente que poucos negócios, poucas empresas, poucas indústrias, poucas irão prosperar. Quais são as que irão prosperar? Apenas aquelas que se adequarem a essa nova era, a esse novo mundo. Eles querem que funcione, que existam apenas aquilo que é essencial para nós, mas essencial segundo a visão deles e não segundo a visão sua. Eu tenho aqui um vídeo que eu falo sobre o que é essencial para você. Veja o vídeo e compreenda melhor isso. Mas enfim, nós estamos dentro de um projeto que vai trazer uma devastação econômica e nós já estamos sentindo princípios das dores dessa devastação que está por chegar. Eu quero aproveitar esse vídeo e fazer o seguinte comentário. A palavra de Deus diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E a palavra de Deus também diz que e conhecereis a verdade vos libertará. Então a Bíblia me ensina que o conhecimento da verdade, ele não somente liberta, mas ele evita a destruição. E é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos levados, induzidos e estamos consentindo com um projeto que é contra cada um de nós. É um projeto que irá trazer o controle sobre as nossas vidas. Seremos controlados e tudo começa com a economia. Mas eu queria começar esse tema mostrando para você o seguinte. Essa crise econômica, essa carestia, ela está mudando o nosso comportamento. Nós estamos mudando a nossa forma de comprar. Nós estamos mudando as nossas prioridades. Nós estamos mudando as marcas e produtos que antes a gente usava. Nós estamos mudando inclusive a nossa forma de diversão, de lazer. Porque nós estamos evitando certas diversões. Por quê? Porque a nossa condição financeira não dá conta mais. Nós estamos mudando até a nossa forma de nos locomover. Nós estamos repensando até o uso do nosso próprio automóvel, porque o combustível já não permite mais com que a gente ande de carro como a gente andava. Então essa crise está mudando o nosso comportamento e é isso que eles querem, uma mudança de comportamento. Um comportamento que seja adequado para essa nova era que eles estão impondo sobre o mundo. Mas eu quero começar esse vídeo te mostrando uma vinheta do Fórum Econômico Mundial. Essa vinheta, olha aqui, ela fala sobre 8 predições para o mundo até 2030. Então é uma agenda. E eu também vou falar um pouquinho sobre o livro que fala o que eles irão fazer conosco, o que acontecerá com a humanidade em termos econômicos e em termos de controle, e que realmente é assustador, principalmente para quem vive do seu próprio negócio. Mas vamos lá, aqui está a logomarca do Fórum Econômico Mundial. Então isso aqui é uma vinheta oficial do Fórum. Então eles fazem 8 predições para o mundo até 2030. Eu vou falar apenas da primeira predição. No próximo vídeo eu falarei sobre as outras 7, que também são assustadoras. Mas a primeira, veja, ele diz aqui, você não possuirá nada, mas você será feliz. Entenda, você não possuirá nada. Você está começando a perder tudo que você tem. E ele diz, você não vai possuir nada, mas você será feliz.
Agora, olha a vinheta. Então deu para entender que tudo é um projeto, né? Você vai perder tudo que você tem. Na verdade, nós vamos. Aqui está o World Economic Forum, ou seja, Fórum Econômico Mundial. Aqui está o seu criador e presidente. Não sei se ele hoje ainda é presidente, mas até há pouco tempo atrás ele era. Então, o Klaus Schwab, presidente do Fórum Econômico Mundial, ele escreveu um livro. Olha só que coincidência. O nome do livro leva o nome da doença, C19. The Great Reset, ou seja, o grande reinício. Eu pergunto a você, meu amigo que está me ouvindo, minha amiga que está me ouvindo, que relação existe uma doença com o grande reinício da humanidade? Nenhuma. Mas eles então estão associando, porque faz parte tudo de um mesmo projeto. Aqui a versão é em espanhol e eu vou te explicar como funciona esse projeto. Então está aqui C19, o grande reinício, na versão espanhola desse livro. Olha o que ele vai dizer aqui. Surgirá um novo mundo, cujos contornos cabem a nós imaginar e traçar. Você está entendendo que um livro que fala sobre a doença, associando ela ao novo reinício, você está vendo que eu não estou inventando nada, eles estão dizendo que essa doença, ela é o reinício da humanidade. Então, esse livro foi escrito em julho de 2020, então, ou seja, lá no início do problema. Então você está vendo que já no início eles sabiam que eles estavam programando um novo mundo. Eles não estavam contando com cura, com melhora, com superação, não. Eles estavam apenas dizendo, essa doença, ela será o reinício de um novo mundo. Observe bem, eu vou evitar esse nome, a P nos oferece essa oportunidade. Representa uma oportunidade rara e reduzida, ou seja, rara e única, de refletir, olha o refletir, reimaginar e recomeçar nosso mundo. Então, enquanto esse processo de doença estava te assustando e todo mundo sendo trancado em casa e todo mundo preocupado com a cura, preocupado com a morte, ele está dizendo claramente que ela oferece uma oportunidade, ela representa uma oportunidade rara para refletir, para reimaginar e para recomeçar nosso mundo. Se vai recomeçar, é porque será um novo mundo. Veja, gente, que tudo é um projeto. Olha só, aqui Klaus Schwab diz, muitos de nós estão perguntando quando é que as coisas vão voltar ao normal. A resposta é curta, nunca. Gente, pelo amor de Deus, reflita nisso que ele está dizendo aqui. Esse livro foi escrito em junho de 2019, lá no início do processo que assustou e que trancou o mundo. E eu pergunto, como é que ele disse lá no início que as coisas nunca voltariam ao normal? Ele disse, muitos estão perguntando quando vão voltar ao normal. A resposta é curta, nunca. Qual seria a resposta coerente? Nós estamos lutando para uma cura, para um medicamento, que vocês sabem quais são, né? E nós estamos lutando por isso, para que volte. Ele disse, nunca mais vai voltar ao normal. E aí eu queria que você entendesse que se fosse tudo normal, se realmente tudo isso que aconteceu fosse algo absolutamente normal, se realmente esses medicamentos curam, se realmente tudo isso que eles estão fazendo, porque eles estão nos constrangendo, nos obrigando, nos intimidando, quase que nos chantageando, ou melhor, nos chantageando para que a gente tome certos medicamentos, que eu não vou falar aqui o nome. Então eu pergunto, se tudo isso resolve, se esses medicamentos resolvem, eu pergunto por que foi que ele disse que nunca mais voltará ao normal? É porque não vai voltar? É porque não depende do que você tome, do que você faça, simplesmente não vai voltar porque eles não querem, porque faz parte de um projeto? Pelo amor de Deus, abra teus olhos. Vamos lá. Não haverá indústria ou negócio que esteja livre das consequências destas mudanças. Você está entendendo aí, meu amigo? Você que tem uma indústria, que trabalha na indústria, que precisa da indústria. Você que tem o seu negócio, que sua família depende de um negócio, passe esse vídeo para todos aqueles que têm o seu negócio. Ele está dizendo, não haverá indústria ou negócio que esteja livre das consequências dessas mudanças, ou seja, todas estarão sofrendo as consequências das mudanças. Agora entenda uma coisa, não são mudanças que vieram naturalmente, eles estão reconstruindo o mundo.
E essa reconstrução, ela vai trazer consequências. E não há indústria ou negócio, nem comércio que esteja livre dessas consequências, das mudanças que eles mesmos estão promovendo. Veja aqui, milhões de empresas, milhões, não é 10 nem 20, milhões de empresas estão em risco de extinção e muitas indústrias enfrentam um futuro incerto. Agora, olha que curioso, poucas irão prosperar. Enquanto milhões correm risco de extinção, ele está afirmando poucas irão prosperar. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como é que ele sabe disso? Como é que ele podia afirmar isso em junho de 2020? Como? Todo o processo que assustou da doença começou praticamente no início de 2020. O foco foi em dezembro de 2019. Mas nós tivemos o alcance disso tudo, o grande problema como começou no início de 2020. Como é que ele já estava dizendo que muitas estão em risco de extinção e que poucas irão prosperar? Se não for um plano, se não for projetado, se não for tudo arquitetado, meu Deus, o que falta para a gente abrir os olhos? Olha aqui, mudanças radicais estão ocorrendo de tal forma que alguns comentaristas falam de uma era antes do C19. Ou seja, AC, antes do C, e depois do C19, DC, ou seja, depois do C19, DC. Você está entendendo o seguinte aqui, ele está substituindo as iniciais antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC, por AC, DC, sendo antes do C19 e depois do C19. Você está entendendo a gravidade disso? Ele está dizendo que se Cristo foi um referencial de contagem dos tempos, se Cristo foi um referencial que mudou a história em antes de Cristo e depois de Cristo, se Cristo foi aquele que mudou, a nossa forma de marcar o tempo entre antes e depois de Cristo, ele está dizendo que isso vai ser substituído por essa doença. O mundo vai ser marcado por antes e depois do C19, ou seja, DC agora significa antes do C19 e depois do C19. Ou seja, ele já estava dizendo lá em junho de 2019, em junho de 2020, ele já estava afirmando que o mundo será marcado por essa transformação. Então, meu amigo, minha amiga, entenda, eles já sabiam do que ia acontecer. Eles já estavam determinando que o mundo será transformado, reiniciado, o mundo será reconstruído, o mundo será marcado por esta fase. A CDC agora significa antes e depois do C19. É muito grave, pouca gente acredita. Vamos lá. Continuamos surpresa. Isso aqui é grave. Continuamos surpresos, tanto com a rapidez quanto com a imprevisibilidade. Rapidez e imprevisibilidade dessas mudanças, pois a mudança trará consequências de segunda, terceira, quarta e sucessivas ordens, efeitos em cascatas e resultados imprevistos. Ou seja, você está sentindo a crise hoje? Você acha que você hoje está sofrendo uma crise econômica por causa dessas mudanças? Ou melhor, das consequências dessas mudanças? Ele está dizendo que essas consequências não são só essas. Essas consequências, a consequência que você vive hoje é de primeira ordem, ela é imediata. Ele está dizendo que as consequências são de segunda, de terceira, de quarta e sucessivas ordens, ou seja, não vai parar, é a devastação econômica que está para vir sobre o mundo. E ele disse, e ainda trará efeitos cascatas. Sabe o que significa isso? É um efeito que produz outro, que produz outro, que produz outro. É um efeito em cascata, que os resultados são imprevistos. Além desses que eles estão prevendo, existem aqueles que são imprevistos. Eu não sei o que falta para a gente enxergar isso. Agora eu quero te mostrar aqui uma série de reportagens que são interessantes para você compreender o que está acontecendo com o mundo. Olha o que diz aqui essa reportagem. Nova crise econômica mundial. Entenda como a G pode acelerar isso. Eu não vou citar essa palavra aqui porque eu sei que vou ter problemas com a plataforma. Então eu vou substituir essa palavra pela letra G e você vai entender. Então, eles estão dizendo que uma G, que um conflito, como que está acontecendo, né? Ele provoca uma crise. E aí,
Eles então precisam criar essas circunstâncias, eles precisam criar uma crise. Assista a série sobre a engenharia do consentimento e você vai entender como tudo que está acontecendo é exatamente o que eles querem que aconteçam. Olha aqui uma outra reportagem, o C19. Eu não vou também falar essa palavra para evitar problemas, então vou chamar de C19 essa doença. O C19 lança a economia mundial na pior recessão mundial desde a Segunda G mundial. Essa reportagem é de junho de 2020. Então, eles estão dizendo que essa doença, ela colocou o mundo na pior economia mundial, na pior recessão desde a Segunda G mundial. Aí você vai começar a entender que certas coisas que acontecem no mundo vão contribuindo para o plano que eles têm. E você vai entender que tudo é um projeto. E você vai entender muito mais aqui nesse vídeo. Olha aqui essa reportagem do G1. Isso aqui ainda falando sobre o C19. Crise atual é diferente de tudo que o mundo já viu e terá consequências devastadoras. Ele está falando sobre a doença e está dizendo que as consequências serão devastadoras para os mais pobres, diz o economista-chefe do FMI. Lembrando que o FMI também é uma instituição criada pela elite global. Olha que isto é dinheiro. Inflação cresce no mundo todo. Gente, entenda, não é no Brasil, é no mundo todo. Entenda o que está por trás deste fenômeno. Folha de São Paulo. Inflação dispara no mundo todo. Veja ranking de países. E o pior, que o Brasil, ele não está entre os principais, os mais afetados por isso. Mas eu quero que você entenda que a inflação, que esse problema é no mundo todo. É a devastação que está atingindo o mundo. Olha que a revista Forbes, especialista em economia, o que ela diz. Inflação dos Estados Unidos da América em 2021 chega a 7%. Maior avanço dos últimos 40 anos. Olha o que diz aqui a Reconnect. Diz assim, inflação nos Estados Unidos da América mais alta em 40 anos. Entenda os impactos. Gente, você está vendo? A maior economia, a maior potência global está sofrendo a maior inflação dos últimos 40 anos. Vamos lá. Alto Papo diz, confira o preço da gasolina no mundo. A brasileira não está entre as mais caras. Eu olhei esse ranking aqui, realmente a nossa ainda não é a mais cara. O que eu quero te mostrar com isso? O problema é global. Olha só, valor econômico. Na falta de gás natural, Europa volta a queimar carvão. Europa retrocedendo. A mesma reportagem aqui na revista Exame. Na falta de gás natural, Europa volta a queimar carvão. Veja que o mundo está sendo devastado. É o mundo, não é o Brasil. Revista Oeste. Inflação na Europa atinge maior nível em 25 anos. Europa, um continente rico, maior inflação nos últimos 25 anos. Suno Notícias Internacional, Europa tem maior inflação mensal da história com aceleração do CPI, da zona do euro. Ou seja, a Europa, salvo engano, isso aqui foi no final do ano passado, teve um mês que ela teve a maior inflação da sua história, não é de qualquer período, é da sua história. Europa sofrendo isso. Folha de São Paulo, inflação bate recorde na Europa e países ajudam a pagar combustível. Então você está vendo a devastação e eu vou te mostrar agora que tudo isso foi planejado. Mas aí eles têm uma solução. Não se preocupe, não se preocupe. Você vai falir. Você vai ficar paupérrimo. Você vai se tornar uma pessoa dependente do novo sistema econômico, do novo mundo, da nova era. Você vai ser um dependente do sistema. Mas eles já estão providenciando, olha aqui, a solução. ONU defende renda básica para 1/3 do planeta. Entenda a estratégia. Eles criam o caos. Eles apontam a solução. A gente entende que aquilo é muito bom. A gente entende que aquilo é necessário. Mas isso vai alcançando mais e mais pessoas. Vai fazendo com que o mundo aceite a ideia, com que a gente seja condicionado. Assista lá a minha série sobre a engenharia do consentimento. A gente vai sendo condicionado a aceitar. E a gente aceita de bom grado. Porque eles estão nos salvando. Eles promovem a pobreza, a desgraça, e eles mesmos vêm com a solução. Olha aqui, especialista da ONU, sempre os especialistas, defende renda mínima universal durante crise do C19. É o ACDC,
é o antes e depois dele. Então o especialista defende a renda mínima, universal. Percebe que tudo é um projeto global? Percebe que eles interferem nos países? Como que pode um especialista, como que pode a ONU determinar o que um país vai fazer? Não existe mais soberania. Assista a engenharia do consentimento e você vai ver isso. Aí olha só, do próprio site das Nações Unidas, C19, ONU defende renda básica universal para combater a desigualdade. Eles promovem a desigualdade, eles promovem o caos, e aí eles querem igualar tudo. E nós seremos igualados pela pobreza. Nós seremos igualados pela dependência desse órgão maldito, desse projeto maldito. Queridos, eu vou encerrar meu vídeo por aqui. Espero que tenha sido útil, espero que tenha esclarecido, espero que você abra seus olhos para que você realmente entenda que tudo é um projeto maligno, que a nossa grande, rica, poderosa e inspirada palavra de Deus já nos avisa. E que Deus abençoe a todos.